Bem-vindos à terceira e última parte desta jornada através da vida e do legado de Getúlio Vargas. Nesta parte, exploraremos a vida pessoal do líder, os desafios políticos que ele enfrentou e o trágico desfecho que reverberou na história do Brasil. Personalidade e complexidades, traços autoritários e carisma. Adentrando a mente de Getúlio Vargas, é possível identificar traços complexos de sua personalidade. Sua dualidade como líder autoritário durante o Estado Novo e figura carismática que cativava as massas formam um retrato intrigante. Essa intersecção entre sua determinação em consolidar o poder e sua habilidade de se conectar com a população moldou suas decisões e seu legado político. A reeleição de Vargas e a era dos anos sumidos. Após anos afastado da presidência, Getúlio Vargas retornou à política de forma surpreendente. Em 1950, Vargas lançou sua candidatura à presidência e foi eleito novamente pelo voto popular. Esse retorno inesperado marcou a chamada Era dos Anos Sumidos, uma fase em que Vargas permaneceu distante dos holofotes, preparando seu governo e lidando com os desafios políticos que enfrentaria. Desafios políticos e o isolamento estratégico. Durante sua segunda presidência, Vargas enfrentou desafios políticos significativos. A polarização da opinião pública, aliada à resistência de opositores, obrigou a adotar uma postura mais cautelosa e a buscar alianças estratégicas. Essa fase de isolamento relativo foi marcada por uma abordagem política mais discreta e centrada na consolidação do poder. O impacto dos anos sumidos. Nos bastidores do poder, Vargas dedicou esforços à implementação de políticas e ao fortalecimento de suas bases políticas. Enquanto permanecia afastado da esfera pública, Vargas se envolveu em discussões econômicas e sociais, moldando a trajetória do país. A estratégia de isolamento também permitiu a ele construir relações e tomar decisões sem a mesma pressão da opinião pública. O retorno ao poder e as transformações finais. Após sua reeleição, Getúlio Vargas retornou à presidência com um olhar afiado para as mudanças necessárias. Sua capacidade de navegar pelas complexidades políticas permitiu-lhe implementar medidas que marcaram seu segundo governo, incluindo avanços na política externa e iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico. Estatais como instrumento de desenvolvimento. Uma das marcas distintivas do governo Vargas foi sua ênfase na industrialização e no desenvolvimento econômico. Para atingir esses objetivos ambiciosos, Vargas estabeleceu várias empresas estatais estratégicas. Essas instituições públicas visavam não apenas fortalecer a economia, mas também diminuir a dependência do Brasil em relação às importações estrangeiras. A ascensão da Petrobras, explorando o petróleo nacional. Entre as estatais mais notáveis criadas durante o governo de Vargas, a Petrobras se destaca como um ícone do desenvolvimento nacional. Fundada em 1953, a Petrobras nasceu com a missão de explorar e desenvolver as reservas de petróleo do Brasil. Esse empreendimento ambicioso não apenas contribuiu para a independência energética do país, mas também impulsionou a pesquisa científica e tecnológica em áreas relacionadas. O papel estratégico da Petrobras. Ao longo das décadas, a Petrobras se consolidou como uma das maiores empresas de energia do mundo. Seu impacto se estende muito além do setor petrolífero, abrangendo áreas como pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e responsabilidade social. A Petrobras se tornou um símbolo do potencial econômico do Brasil e da capacidade do país de gerir seus recursos naturais de maneira estratégica. Política e pressões, e desafios e oposição. Os desafios políticos enfrentados por Vargas foram vastos e intrincados. Pressões militares, reivindicações sociais e oposição política intensa moldaram seu governo. Oposicionistas questionavam suas políticas autoritárias, enquanto diferentes setores sociais buscavam respostas para as demandas crescentes. Exploraremos as táticas e estratégias utilizadas por Vargas para manter a estabilidade em meio a turbulências políticas. Conexões e controvérsias, Getúlio Vargas e Carlos Lacerda.
Para entender plenamente o contexto em que Getúlio Vargas viveu seus últimos momentos, é essencial abordar a figura influente de Carlos Lacerda e o episódio do atentado que precedeu o trágico suicídio de Vargas. Carlos Lacerda e a oposição política. Carlos Lacerda emergiu como uma das vozes mais proeminentes da oposição política ao governo de Getúlio Vargas. Sua atuação como jornalista e político impulsionou um movimento de crítica e descontentamento contra o regime vigente. Lacerda denunciava o autoritarismo e as políticas adotadas por Vargas, tornando-se uma figura central nas discussões políticas da época. O atentado da Rua Toneleiros, conspiração e consequências. Um episódio que marcou profundamente o cenário político brasileiro foi o atentado ocorrido na Rua Toneleiros, no qual o major da Aeronáutica Rubens Vaz, vinculado ao governo, tentou assassinar Carlos Lacerda. Esse evento tumultuoso desencadeou uma série de acontecimentos. O atentado abriu uma ferida política no país, expondo as tensões subjacentes e gerando uma crise que desafiou a estabilidade do governo Vargas. As circunstâncias desse episódio, combinadas com o clima político tenso, contribuíram para uma sensação de conflito iminente. A tragédia do suicídio, impacto nacional e reflexões. Em 24 de agosto de 1954, o Brasil foi surpreendido pela notícia do suicídio de Getúlio Vargas. A pressão política, a controvérsia e as circunstâncias pessoais culminaram em um gesto que ressoaria por décadas. O suicídio de Vargas não apenas encerrou um capítulo na história política, mas também deixou um legado de questionamentos e debates sobre o papel de liderança e o peso do poder. Esse evento trágico abalou o país, lançando-o em luto e introspecção. A profundidade do impacto gerou debate sobre as motivações por trás desse ato extremo e lançou luz sobre a influência de seu governo e suas ações no destino da nação. Principalmente por sua carta que se eternizou nos livros de história. Aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela história do Brasil. À medida que recordamos o passado, somos capacitados a construir um futuro melhor. Se este vídeo acrescentou perspectivas valiosas, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo histórico. Lembremos, honremos e aprendamos com a história. Até a próxima!